Mas e o espiritismo? A doutrina espírita, ela vê esse evento, né, da melhoria antes da morte, ela pode ser explicada como se fosse uma preparação do espírito para o momento do desencarne. Né? Por exemplo, o alívio momentâneo pela assistência espiritual. Como está chegando perto do momento de desenlace, espíritos amigos, mentores ou protetores podem auxiliar a pessoa nesse período. Né? Ela proporciona um alívio temporário das dores ou desconfortos que está sendo que essa pessoa está sofrendo. Isso acontece para facilitar a despedida ou para oferecer um momento de lucidez que permita a reconciliação ou palavras finais importantes. Então, aquele espírito de como vai ocorrer o trabalho de desenlace, já começa a espiritualidade a promover esse alívio momentâneo, né, com essa assistência espiritual. Já pode estar acontecendo também, um outro fator, o desdobramento parcial do espírito. É que de como está próximo à morte, o espírito começa já a se desprender gradualmente do corpo físico. Essa separação ela pode trazer um momento de leveza, já que o espírito deixa de sofrer as limitações físicas causadas pela doença. Como ele já está se desprendendo, isso vai diminuindo, isso é ainda lustro, ele volta a poder conversar, reconciliar e se beneficiar desse tratamento oferecido pela espiritualidade. Então, uma preparação, né? E também, não, pode ocorrer também ser um último esforço vital do corpo, também pode acontecer, do corpo físico, pode apresentar uma recuperação aparente, como uma resposta natural do organismo, né? O espírito aproveita essa oportunidade que o corpo está reagindo, está dando aquele turbo final, né? Está usando todos os recursos que tem para tentar se curar, o espírito aproveita para interagir de maneira mais lúcida com os entes queridos, né? Essa melhora que a espiritualidade promove, ela pode ser uma oportunidade concedida pela espiritualidade para que a pessoa, os seus familiares, tenham uma despedida mais consciente e emocionalmente menos dolorosa. Né? Sempre a espiritualidade está agindo, porque começa o trabalho de desenlace. Né? Isso é um fenômeno natural. E um lado que também eu acredito, e isso está na nossa doutrina, é de que a família, né, às vezes, por estar tão ligada, tão lutando contra esse momento da morte daquele ente querido, ela pode que com isso estar causando alguns problemas para o trabalho de desenlace, impedindo que esse espírito flua, né, esse trabalho da espiritualidade flua normalmente, tá? Esse apego àquela pessoa retarda, dificulta o trabalho. Então, às vezes, essa melhora que a espiritualidade promove, né, que a pessoa melhora um pouco antes da morte, é justamente para quê? A família se despreocupe ou pare um pouco, né, com esse apego, esse apelo para que a pessoa não vá, meu Deus. Então a espiritualidade promove essa melhoria para que possa efetuar esse trabalho de desencarne de uma maneira mais tranquila. Então a família vê aquela recuperação, ela se sente mais aliviada, às vezes vai para casa, sai de perto da cama ou do hospital onde está, e isso facilita um pouco o trabalho do desenlace carnal. Tá? Então isso tudo, todos esses motivos é como o espiritismo encara a melhora antes da morte. Né? A melhora antes da morte, né, na visão espiritualista, embora o fenômeno seja natural, ele também é um convite para a gente refletir sobre a continuidade da vida além do corpo físico. É uma chance da gente valorizar os momentos finais e compreender que a morte não é o fim, mas é uma transição para outra forma de existência. Aprofundando um pouco mais essa nossa análise, nós temos alguns fatores nós temos que levar em consideração, né, nesse caso de melhora antes da morte. As condições do espírito, por exemplo, o estado evolutivo do espírito pode interferir. Espíritos mais conscientes, em paz consigo mesmo, podem ter uma transição mais tranquila, mas nem sempre isso envolve a melhora. Há vários casos que sim, envolve. O tipo de desencarne, que é desencarnes prolongados, como em doenças terminais, há mais chance de ocorrer, porque o desprendimento espiritual acontece gradativamente, enquanto naquelas mortes repentinas, como acidente, casos de desencarne muito rápidos, esse fenômeno da melhora da morte dificilmente ocorre, pois não há tempo para essa preparação toda, né? A assistência espiritual, a presença de mentores ou amigos espirituais pode proporcionar o alívio e a lucidez necessária, mas essa assistência depende das condições morais e emocionais do desencarnante, né?
Então, sempre leva em consideração a necessidade ou o mérito. Nem sempre o espírito ou a família precisa passar por essa experiência. Às vezes, a transição é direta, né? Sem esse momento de alívio, como parte do aprendizado de todos os envolvidos, né? Todos esses fatores influem nessa decisão da espiritualidade, né? A resistência material ou espiritual, quer dizer, espírito muito apegados à matéria ou em sofrimento, pode não experimentar a melhora, pois o processo de desprendimento é mais complexo e difícil. Muito mais difícil um materialista com o seu desencarne e o trabalho permitir que essa melhora ocorra antes do desenlace final. Porque ainda é apegado à matéria, né? Então isso nos leva a refletir, né? Ainda que esse fenômeno não aconteça com todos, ele reforça a ideia de que a morte é uma transição cuidadosa e muitas vezes é amparada por forças espirituais. E essa melhora antes da morte nada mais é do que essas forças atuando. Cada desencarne é único, né? Refletindo o estado físico, emocional e espiritual de quem está partindo. Tá ok? Cada caso tem que ser olhado, mas na doutrina espírita é assim que essa melhora repentina antes da morte é encarada. Pelo menos, né, é aquilo que a gente acredita e Se você está gostando espera. desse vídeo, me ajude, deixe o seu like, deixe o seu comentário, vamos interagir, ok? Obrigado.